Nunca imaginei que, depois de morar com minha filha, minhas roupas estariam espalhadas como lixo em seu quintal imaculado. Lisa disse: "Pague ou saia", com uma voz rouca, quase quebrada. Ela tremia de direito, raiva e algo mais que eu nem conseguia lembrar. Meu rosto não se mexia, mas meu coração sim. Eu tinha aprendido a me manter firme sem vacilar depois de anos engolindo agonia. Fiquei em silêncio. O que poderia ser dito? Ela pediu mais $5.000. Desta vez, o presente de aniversário da Emily foi uma bolsa que ela ganhou. Uma marca de grife que é o mais caro que já gastei comigo mesma em um ano. Como nas outras pequenas manipulações anteriores, eu recusei educadamente. No entanto, algo dentro dela explodiu desta vez. Esse ódio foi exposto quando toda a doçura, os sorrisos fingidos e as culpas calculadas foram removidos. Atrás dela, minha neta Emily estava de braços cruzados, parecendo envergonhada, mas permanecendo em silêncio. Ela havia se acostumado a ver a mãe me tratar daquela maneira. Talvez ela achasse que eu merecia. Meu estômago se revirou, mas era de lucidez e não de medo. Alguns vizinhos murmuravam enquanto outros observavam. Alguns usavam o celular. Filmando, é claro. A senhora Henderson, do outro lado da rua, me notou. Apesar da expressão assustada, ela não ousou se aproximar. Ninguém se aproximou. Ultimamente, os ataques de Lisa tinham virado um espetáculo local. Lisa apontou para mim com as mãos trêmulas. "Você mora na minha casa. Deseja ficar? Então faça um pagamento. Acha que pode ficar aqui de graça? Mãe, isso não é uma instituição de caridade." Por uma fração de segundo, vislumbrei a centelha por trás da raiva dela. Medo. Desespero. Mas durou pouco, e foi substituído pela presunção nauseante que ela sempre demonstrava quando se sentia no controle. Há menos de 6 meses, vendi minha própria casa. Ajudei Lisa a comprar esta, vendendo minha pequena e tranquila casa. Ela disse que estava com dificuldades. Disse que ser viúva tinha sido difícil. Na mesa de fechamento, ela agarrou minhas mãos e implorou: "Apenas me ajude a me reerguer, mãe", com os olhos brilhando. Então, segui o exemplo da mãe. Eu fui prestativa. Legalmente, a casa agora era dela. Para simplificar, ela insistiu em registrá-la apenas em seu nome. Eu, tolamente, concordei. Na época, pareceu inofensivo. Lisa chutou uma das minhas malas com o pé. "Se não quer ajudar, vá se hospedar em um dos seus hotéis de luxo. Você é rica. Não haja como se não fosse. Tudo bem se você for tão teimosa. Vá embora agora e leve suas coisas." O nó que se formava na minha garganta foi engolido. Minhas mãos queriam se fechar em punhos, mas me recusei a dar isso a ela. Não naquele lugar. Não daquele jeito. Não na frente de vizinhos que passariam anos falando de mim. Silenciosamente, ajoelhei-me e peguei meu cachecol na grama, dobrando com cuidado como se estivesse no meu próprio quarto. Eu ficaria com essa pessoa. Firme, calmo e comedido. Porque eu não estava tão desesperado quanto Lisa. Ela não era especialista. Murmurei a Lisa, em voz baixa, que transpassou a intensidade da sua raiva. "Eu te dei esta casa porque acreditei em você, mas não vou ser chantageado para financiar a sua vaidade. Não haja como uma vítima", ela disparou. "Você precisa ser grata por termos permitido que você morasse aqui." O futuro da Emily estava em jogo, não o seu para se aproveitar. Sentei-me ereta. "Entendo", disse num sussurro. Nenhum grito poderia abafar o silêncio que se seguiu. O olhar de Lisa vacilou brevemente enquanto eu cuidadosamente levantava minha bolsa. Houve um breve momento de perplexidade por eu estar simplesmente indo embora, sem implorar, soluçar ou discutir. Depois que os vizinhos fecharam as cortinas e o sol se pôs naquela noite, voltei sorrateiramente para pegar o pouco que restava intocado. Meus últimos resquícios de liberdade, minhas joias, meus passaportes. Ela nem sequer se aproximou da porta. Eu não bati. Mesmo que tivesse batido, eu não teria implorado. O hotel já estava reservado. Um quarto básico pago com uma conta que Lisa desconhecia. Como se uma parte de mim sempre soubesse que esse dia chegaria, eu havia guardado o dinheiro discretamente por anos.
O taxista carregou minha mala e foi embora sob a fraca iluminação pública, sem fazer perguntas. Olhei para trás enquanto nos afastávamos daquela casa enorme, não por tristeza ou terror. Eles me expulsaram quando foi conveniente, embora eu tivesse dado tudo o que tinha para aquela casa, a vida de Lisa e o conforto deles. Fui levado para casa por eles. Mas não por minhas forças. Pela primeira vez, eu não estava saindo de mãos vazias. Eu estava me safando. Eu acreditava que os estava salvando há apenas alguns meses. Que a estava resgatando. Numa noite chuvosa de abril, Lisa me telefonou, com a voz delicada e gentil. Mãe, podemos conversar? Lembro-me de pensar, ela finalmente precisa de mim de novo, enquanto eu estava sentada à minha pequena mesa da cozinha e olhava para a chuva escorrendo pela janela. Ela falou sobre a dívida crescente, a mensalidade escolar cara da Emily, a hipoteca afundando, a viuvez e ser mãe solteira. Ela estava exausta de tudo. Eu acreditava que os estava salvando há apenas alguns meses. Em uma noite chuvosa de abril, Lisa me telefonou, com a voz delicada e gentil. Mãe, podemos conversar? Lembro-me de pensar que ela precisava de mim mais uma vez enquanto eu estava sentada à minha pequena mesa da cozinha e observava a chuva cair pela janela. Ela falou sobre as despesas crescentes, a mensalidade de Emily na escola particular e a hipoteca que a estava sobrecarregando. Estava exausta por ser viúva e criar um filho sozinha. Seu marido lhe deixará uma casa em ruínas. E ela respondeu, só preciso de uma ajudinha para nos ajudar, mãe, naquele tom de voz gentil e familiar que usava quando criança para expressar seus desejos. Só um pouquinho. Por Emily. Sempre foi por Emily. Eu não tinha netos além dela. Meu mundo inteiro se encaixava perfeitamente na vida deles. Depois que meu marido faleceu, ficou mais fácil me dedicar a eles do que encarar o vazio que me esperava todas as noites. Então, tomei a decisão que qualquer mãe convencida de que precisa deles tomaria. Vendi minha casa, minha casinha aconchegante, a casa onde passei minha aposentadoria, cuidando do jardim, da confeitaria, finalmente encontrando um ritmo de paz. Depois de uma vida inteira trabalhando em 2 empregos para criar Lisa sozinha, vendi-a sem hesitar, resgatei o patrimônio, gastei minhas economias e entreguei quase todo o dinheiro para Lisa. Encontramos juntas esta linda casa no subúrbio, com um quintal maior para Emily. Bairro de prestígio, escolas de primeira linha, um novo começo, como Lisa dizia. Você vai morar conosco, mãe. Não vai precisar se preocupar com nada. Nós finalmente cuidaremos de você. Como você sempre cuidou da gente. Parecia um presente. Parecia amor. Lembro-me tão vividamente das primeiras semanas. Lisa agitada na cozinha. Emily conversando sobre a escola. Nós 3 jantando em volta da enorme mesa de fazenda que Lisa insistiu que comprássemos. Até me deixei acreditar por um tempo que eu pertencia novamente. Mas as rachaduras começaram pequenas. Pacotes chegando diariamente, caixas intermináveis de sapatos, vestidos, bolsas que eu não conseguia pronunciar, sessões em spas, instrutores particulares de yoga, jantares extravagantes com suas novas amigas, que pareciam tão egocêntricas quanto ela havia se tornado. Eu não disse nada. Não era da minha conta, eu disse a mim mesma. Eu estava apenas feliz em vê-la sorrindo novamente. E Emily, a doce e impressionável Emily, absorveu tudo como uma esponja. Começou a exigir marcas de grife nos seus aniversários, as notas caindo e as birras se intensificando. A bondade que eu via em seus olhos começou a se apagar. A garota para quem eu pulava de joelhos e lia histórias na hora de dormir, ela estava se distanciando cada vez mais. Tentei falar com Lisa gentilmente uma vez, depois de notar as faturas do cartão de crédito deixadas abertas no balcão. Você está se virando bem, querida? Talvez devêssemos ir um pouco mais devagar. Sua resposta foi ríspida, mas controlada, como um discurso ensaiado. Mãe, você se preocupa demais. Eu sei o que estou fazendo. Nós merecemos isso. Depois de tudo que passamos, merecemos um pouco de luxo, não é? A palavra nosa queimava. Porque a nosa significava ela. Mesmo assim, fiquei. Cozinhei. Dobrei a roupa deles. Ajudei com a lição de casa da Emily quando ela deixou. Sorri em meio à tensão,
convencendo-me de que manter a boca fechada era manter a paz. Mas eu vi tudo. As dívidas se acumulando. Os telefonemas frenéticos que Lisa fazia a portas fechadas. A tensão sob seus sorrisos pintados. A bela casa não era liberdade. Era uma gaiola com bancadas de mármore e almofadas de grife. Eu não era mais da família. Eu era uma apólice de seguro com um coração pulsante. Eu simplesmente não sabia até onde eles iriam para cobrar. Foi a bolsa que finalmente tirou a máscara. Lisa me encurralou uma noite na cozinha. O ar estava carregado com o cheiro dos seus óleos essenciais caríssimos. Alguma coisa de lavanda, ela disse, acalmou a energia da casa. Sua voz era suave no início, quase infantil. Manipulação sempre começa doce. Mãe, o aniversário de 18 anos da Emily está chegando. É um marco tão especial. Ela sonha com aquela bolsa Chanel há anos. Continuei mexendo o chá. São $5.000, Lisa. Ela sentiu como se não fosse nada. Exatamente por isso que ela merece. Ela se esforçou tanto, se formou com honras. Só nota A. Ela merece algo grandioso para marcar a ocasião. Olhei para ela, em silêncio. Então, veio a faca. Eu estava pensando, você ainda tem algum dinheiro sobrando, né? Da venda da casa e das suas pequenas economias. Você poderia pegar um empréstimo pessoal também, se estiver preocupada com o fluxo de caixa. O banco adora clientes da sua idade com patrimônio. Lá estava. O puro direito, a expectativa silenciosa de que meu sacrifício nunca seria suficiente. Coloquei minha colher na mesa com cuidado. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz estava firme. Não. O primeiro telefonema foi o mais difícil. Levei 2 dias só para encontrar alguém em quem confiasse. Eu não queria um detetive particular chamativo com um escritório enorme e um outdoor na estrada. Eu precisava de alguém quieto, discreto, alguém que não precisasse me perguntar o porquê, que simplesmente fizesse o trabalho. O nome dele era Howard Bell, um investigador financeiro aposentado que me foi indicado por um amigo da minha antiga igreja. Quando ouvi sua voz pela primeira vez, calma e firme, soube que tinha encontrado o homem certo. Senhora Holloway, disse ele, já cuidei de casos de família antes. Entendo como eles podem ser complicados. Sentei-me no meu quarto de hotel, não na casa, não mais, com a grossa pasta de documentos aberta à minha frente. Isso não é apenas complicado, Sr. Bell. É pessoal. Entendido, disse-lhe suavemente. Quer que eu descubra a profundidade da coisa? Sim. E quero ter certeza de que, quando tudo isso desabar, ela não possa dizer que não sabia o que estava fazendo. Ele não precisava de mais explicações. No momento em que entreguei os arquivos, seu profissionalismo assumiu o controle. Sem perguntas sobre minha filha, sem sermões sobre o quão doloroso isso devia ser. Apenas foco silencioso. Foi um alívio. Enquanto Liz ainda fazia seu joguinho em casa, preparando jantares em família e dando dicas sobre a minha contribuição, eu me encontrava com Howard em cantos tranquilos de cafeterias, trocando arquivos como se fôssemos espiões. Uma semana depois, ele ligou. Senhora Holloway, receio que seja pior do que a senhora suspeitava. Eu já sabia que seria. Conte-me tudo. Ela abriu várias linhas de crédito em seu nome. Algumas falsificadas diretamente, outras habilmente encaminhadas por meio de contas de autorização conjunta vinculadas à hipoteca inicial que você forneceu quando ajudou a comprar a casa. Fechei os olhos enquanto ele falava. Existem cartões de crédito offshore vinculados aos mesmos dados pessoais, empréstimos comerciais e até mesmo uma linha de crédito fraudulenta para pequenas empresas aberta em seu nome há 6 meses. Se eles continuarem inadimplentes, seu crédito será destruído. E se os credores continuarem cobrando, isso pode se tornar fraude criminal. Criminosa. Essa palavra ecoou na minha cabeça como se não pertencesse à minha vida, à minha família. Mas lá estávamos nós. Você pode provar? Perguntei. Com certeza, disse Howard, confiante. Peguei cópias dos documentos falsificados, comparei amostras de caligrafia e fiz o backup com registros digitais, com as informações de login dos dispositivos dela registradas. Se você levar isso às autoridades, terá um caso incontestável.
Minha garganta apertou quando sussurrei, eu não queria que chegasse a esse ponto. Claro que não queria, disse-lhe gentilmente. Mas você já fez mais do que a maioria. O fato de ter reunido tudo isso antes de me contratar me diz exatamente com quem está lidando. Fiquei em silêncio por um longo momento. O que você faria se esta fosse a sua família? Howard não respondeu de imediato. Mas quando fez, sua voz era firme. Se fosse minha filha, eu me protegeria primeiro, porque quando uma pessoa cruza essa linha, raramente para por conta própria. Assenti lentamente. Então, vamos prosseguir. A voz de Howard suavizou-se um pouco. Prepararei o relatório completo para o seu advogado. A senhora não precisará levantar mais um dedo. E, senhora Holloway, lamento que tenha chegado a esse ponto. Soltei o ar que vinha prendendo há meses. Não estou. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava falando sério. A carta chegou numa quinta-feira de manhã. Eu não morava mais lá. Minhas coisas tinham sido embaladas semanas atrás, mas eu sabia que ainda havia vestígios escondidos dentro daquela casa. E Liz era descuidada com a correspondência. Ela nunca notava o que chegava. Nunca se preocupava com o que estava fechado. Esperei até ter certeza de que eles tinham ido embora. Para um dos seus dias de spa, ainda brincando de faz de conta enquanto o chão sob eles desmoronava. A casa estava tão silenciosa quanto eu me lembrava, só que agora não parecia mais minha. Apenas um palco vazio montado para a negação deles. A caixa de correio fez um clique quando entrei. Um fino envelope branco deslizou pelo chão polido como se não pesasse nada. Mas no momento em que vi o endereço do remetente impresso com cuidado no canto, First Continental Bank, aviso final, eu soube. Fiquei ali por um longo momento, segurando-o, sentindo o peso pressionando meu peito. Era para isso que eu vim. Abri o envelope com cuidado, desdobrando as páginas sobre o mesmo balcão da cozinha onde tantas mentiras haviam sido servidas, acompanhadas de jantares impecavelmente servidos. Minhas mãos não tremeram. Última exigência de pagamento. Inadimplência de saldos de empréstimos pendentes, garantidos pelo endereço do imóvel, Brookhaven Drive, 118. Pagamento imediato necessário. $782.000. Processo de execução hipotecária pendente, com início previsto para 30 dias. A palavra pesou sobre a bancada de mármore. Fria e definitiva. Não era um aviso. Era o fim. Deixei as palavras se estabelecerem. Lá estava ela, a verdade que Lisa vinha enterrando sob hobbies de seda, bolsas de luxo e mentiras bem acabadas. A casa não estava apenas em risco. Já estava perdida. Quando voltaram naquela tarde, a tempestade chegou. Liz entrou na cozinha cantarolando, colocando sacolas de compras no balcão como se não estivéssemos à beira de um penhasco. Emily a seguiu, folheando o celular e tirando selfies com seu novo casaco de grife. Eu não me mexi. Coloquei a carta em cima das sacolas de compras. Lisa fez uma pausa, seu sorriso vacilando. O que foi? Correspondência, respondi calmamente. Ela olhou para baixo, lendo apenas algumas linhas antes de seu rosto perder a cor. Suas mãos apertaram as alças de sua mais nova aquisição. A voz de Emily cortou a tensão. O que houve? Lisa disparou, com a voz estridente. Suba, Emily. Agora. Emily franziu a testa, mas obedeceu, subindo as escadas pisando duro e batendo a porta do quarto como uma criança com metade da sua idade. E então Lisa se virou para mim, com toda a fúria à flor da pele. Você mexeu na minha correspondência, sibilou ela. Era endereçado a mim, eu disse secamente. Você falsificou meu nome para abrir metade desses empréstimos. Parece que o banco quer minha atenção agora. Sua voz falhou sob o peso da raiva. Você não entende, mãe. Você sabotou tudo. Eu não sabotei nada, eu disse, mantendo a voz firme. Eu te salvei várias vezes. E você me tratou como uma carteira que nunca seca. Seus olhos ardiam, agora selvagens. Você nunca me apoiou. Você só me passou dinheiro como um mártir. Você se acha melhor do que eu porque trabalhou em 2 empregos e comprou uma casa para mim. Notícia de última hora, é isso que os pais devem fazer.
As palavras me cortaram, mas eu não vacilei. Ela queria uma reação. Eu não lhe daria esse poder. E agora você estragou tudo, ela gritou. Você poderia ter me ajudado a consertar isso, mas quer me ver cair. Você é amargo, egoísta e cruel. Levantei a mão, interrompendo-a com um único gesto. Lisa, pare. Pela primeira vez em anos, ela parou. Olhei para minha filha, olhei de verdade para ela, a mulher que criei, a mulher que havia se tornado uma estranha, envolta em ganância e arrogância. E, ainda assim, por trás de toda aquela fúria, vi o medo, o desespero de alguém que sabia que as paredes estavam se fechando. Você fez suas escolhas, eu disse, com a voz fria, mas firme. E agora as consequências estão aqui. Seu lábio tremeu, mas ela disfarçou com mais veneno. Se você acha que eu vou cair sozinha, você está enganada. Inclinei-me levemente, minhas palavras eram deliberadas. Eu não vou a lugar nenhum. E as evidências também não. Por um breve instante, um medo real passou por seus olhos. Ela abriu a boca novamente, mas nada saiu. Sua respiração acelerou. A imagem de controle a qual ela se agarrava estava se desintegrando. Este foi o momento em que ela percebeu que havia perdido a vantagem. E eu estava apenas começando. Lisa se trancou no quarto depois do nosso confronto, batendo a porta com tanta força que as paredes estremeceram. Emily não desceu desde então. A casa inteira estava vazia, como uma bela concha finalmente rachada. Eu me movi em silêncio, não por medo, mas porque não devia a eles mais uma discussão. Nem mais uma lágrima. Nem mais um segundo de explicação. Peguei minha pequena carteira de couro na gaveta debaixo do meu criado mudo. Dentro, havia um cartão bancário que Lisa desconhecia. Uma conta que eu havia aberto anos atrás, quando comecei a sentir a mudança em nosso relacionamento. Quando ela começou a chamar minha ajuda de inesperada, na época, era apenas uma precaução silenciosa. Agora, era minha salvação. Fiquei no meio do quarto que antes parecia um presente, lançando uma última olhada para as fotos emolduradas que Lisa havia disposto sobre a cômoda, fotos de família cuidadosamente selecionadas, com a intenção de sugerir harmonia. Nenhuma delas dizia a verdade. Na porta da frente, parei. A casa estava silenciosa. O piso de mármore polido brilhava sob as luzes suaves do corredor. Era lindo, caro, pago com meus sacrifícios, meu futuro, minha confiança. Saí sem olhar para trás. Na manhã seguinte, finalmente liguei para a advogada recomendada pelo investigador financeiro, uma mulher calma e perspicaz chamada Denise, com quem trabalhei uma vez anos atrás, durante meu planejamento patrimonial. Eu sabia que ela lidaria com isso com precisão. Quando ela atendeu, seu tom era firme, mas caloroso. Margarete, como posso ajudar? Não desperdicei palavras. Preciso discutir sobre roubo de identidade, fraude e como me proteger antes que isso piore. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Lisa, sim? Outra pausa, mas sua voz não suavizou. Ela entendeu. Tudo bem, comece do começo. Vamos agir com cuidado. Ao meio-dia, eu estava sentada em seu escritório, deslizando a grossa pasta de documentos sobre sua mesa de carvalho polido, cópias de tudo que Howard havia encontrado, assinaturas falsificadas, documentos de empréstimo, relatórios de crédito, provas completas. Denise os estudava com precisão clínica, assentindo enquanto folheava página após página. Você fez sua lição de casa. Tive bastante tempo para observar, eu disse. Quando ela olhou para cima, sua expressão era firme. Legalmente, você tem um caso extremamente forte. Isso não é apenas empréstimo imprudente. Isso é crime, empréstimos fraudulentos, documentos falsificados. Estamos considerando acusações de crime se chegar a esse ponto. Engoli em seco, ainda ouvindo a voz de Lisa na minha cabeça, da noite anterior. Você é amarga, egoísta e cruel, continuou Denise, com a voz firme. Mas nosso primeiro passo é a proteção. Alertaremos os bancos, congelaremos seu crédito, notificaremos as instituições financeiras sobre fraudes e começarei a redigir os papéis da ação civil imediatamente. E a casa? Perguntei. Ela assentiu. Vamos cuidar da propriedade por último. Primeiro, construímos o muro ao seu redor.
Quando estiver em segurança, deixaremos as autoridades cuidarem do resto. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, me permiti respirar fundo. Não alívio, ainda não, mas o gostinho de algo que eu não sentia há anos. Controle. O trabalho começou discretamente. Denise não perdeu tempo. Ao final daquela primeira semana, meu crédito estava congelado em todas as agências. Alertas de fraude foram emitidos para o meu número de seguro social. Os bancos receberam notificações formais, juntamente com cópias dos documentos falsificados. Minha identidade agora estava sinalizada em todos os sistemas relevantes. Se Lisa tentasse abrir qualquer outra coisa em meu nome, os alarmes disparariam antes mesmo de a tinta secar. O processo legal havia começado, lento, mas constante. Denise era cuidadosa. Cada carta que enviávamos aos bancos, aos credores, às agências de crédito era meticulosamente elaborada, linguagem precisa, provas irrefutáveis, sem margem para negociação, sem margem para negação. Eu a observava trabalhar com silenciosa admiração. Ela era tudo o que eu precisava, calma, implacável e completamente imune ao peso pessoal de tudo aquilo. Enquanto Denise cuidava da papelada, eu permanecia invisível. Lisa não sabia onde eu estava. Ela ligou algumas vezes naquela primeira semana, deixando mensagens de voz melosas que me arrepiaram. Mãe, por favor, me liga de volta. Podemos conversar sobre isso. Não deixe que estranhos se intrometam. Estranhos. Era assim que ela chamava os investigadores e advogados agora. Como se o problema fosse a interferência de todos os outros, não os anos de mentiras que ela mesma construiu. Emily não ligou. Nenhuma vez. Na segunda semana, as ligações mudaram. Nada de tons doces. Nada de falsa preocupação. As mensagens ficaram mais frias, mais raivosas. Espero que esteja feliz, mãe. A casa está caindo aos pedaços porque você não ajuda. Você está destruindo a sua própria família. Não pense que vai voltar rastejando depois de perceber o quão egoísta está sendo. Apaguei cada mensagem sem resposta. Cada silêncio era mais uma linha traçada na areia. Passei as noites no silencioso quarto de hotel, olhando para as paredes simples, a cama desconhecida, a pequena cozinha onde preparava pequenas refeições simples para mim. E, no entanto, naquele cantinho sem graça, eu me sentia mais leve do que me sentia há anos. Sem tensão no ar, sem pisar em ovos, sem questionar minhas palavras, apenas silêncio e liberdade. Eu não estava apenas lutando pelas minhas finanças. Eu estava lutando pela minha dignidade. Por todas as vezes em que aceitei a humilhação enquanto me diziam que eu deveria ser grata. Por todas as vezes em que entreguei dinheiro sob a ilusão de ajudar. Não mais. Howard continuou investigando. A cada semana, seus relatórios ficavam mais densos, revelando camadas que eu nem sabia que existiam. Empresas de fachada foram abertas em nome de Lisa. Linhas de crédito vinculadas ao fundo fiduciário de Emily, que Lisa havia esgotado anos atrás. Tudo isso enquanto sorria para mim nas mesas de jantar. Denise se mantinha concentrada. Ela sabia que não se tratava apenas do que Lisa havia tomado. Tratava-se de proteger o que restava. Você tem se mantido notavelmente calmo durante tudo isso, disse ela certa tarde, erguendo os olhos de um novo rascunho de documentos legais. Sorri levemente. Aprendi há muito tempo, falar alto não te torna forte. Ela sentiu, com um respeito silencioso nos olhos. O silêncio pode ser mortalmente eficaz. Cruzei as mãos cuidadosamente no colo. Esse é o plano. Porque quanto mais Lisa falava alto em seu desespero, mais calmo eu ficava. E estávamos apenas começando. Certa manhã, enquanto estava sentada sozinha naquela pequena e silenciosa cozinha de hotel, me dei conta de quanto da minha vida eu havia entregado. Durante anos, eu me convenci de que sacrifício era amor. Que doar até não sobrar nada era o que boas mães faziam. Eu dizia a mim mesma que estava ajudando Lisa, salvando Emily, mantendo a família unida. Eu usava meu cansaço como um distintivo. Mas, olhando para trás agora, eu via isso claramente. Eles nunca me amaram. Amavam o que eu podia oferecer. O dinheiro, a estabilidade, a casa, as refeições, o serviço tranquilo. Era isso que eles valorizavam.
Não a minha presença, não os meus conselhos, não os meus sacrifícios, apenas as coisas que meu sacrifício comprava. E quando o poço secou, eu me tornei descartável. Pensei em todas as noites em que me sentei em frente a Lisa naquela mesa de jantar grande e linda, ela bebendo vinho caro, eu discretamente orçando quanto minha aposentadoria duraria depois de esgotar minhas economias para ela. As centenas de vezes em que mordi a língua enquanto ela ria de seus sacrifícios árduos para impressionar as amigas. A maneira como Emily havia absorvido esse mesmo direito, me olhando como se eu fosse um personagem secundário em seu programa. Eu havia passado anos esperando por uma gratidão que nunca chegaria. A constatação não me arrasou como eu esperava. Ela me libertou. Eu não estava mais com raiva. Não como antes. A raiva havia se transformado em algo muito mais frio, muito mais cortante. Determinação. No momento em que parei de perseguir a aprovação deles, me senti mais forte do que nunca. Eu não estava mais ali para ser amada. Eu estava ali para ser respeitada ou temida. E se nenhuma das duas coisas acontecesse, pelo menos eu estaria livre. Pensei em voltar para aquela casa um dia, quando tudo isso tivesse acabado, não para implorar, não para suplicar, mas para ficar de pé, para deixá-los ver o que haviam perdido. Lisa sempre achou que meu silêncio era fraqueza, que meu silêncio era passivo. Ela confundia minha paciência com obediência. Mas silêncio não significa fraqueza. Silêncio é paciente. Silêncio é observador. Silêncio se lembra de cada detalhe. E agora, enquanto Denise avançava com as acusações formais de fraude e Howard descobria níveis ainda mais profundos da fraude de Lisa, eu silenciosamente reunia cada pedaço da minha liberdade. Pela primeira vez desde que vendi minha casa e entrei no mundo dela, eu era quem tinha as cartas na mão. As ligações de Lisa finalmente pararam de vez. Em vez disso, recebi uma carta formal do advogado dela, uma tentativa mal disfarçada de me intimidar e me fazer recuar, alegando que eu estava interpretando mal os acordos financeiros, que estava deturpando transações familiares e que novas ações legais seriam tomadas contra mim se eu continuasse fazendo alegações falsas. Denise riu ao ler. Um riso curto e frio. Eles estão blefando, disse ela. Os desesperados sempre blefam. Assenti. Deixe-os. Porque cada blefe era mais um prego no caixão que ela construía para si mesma. Quando as ameaças de Lisa chegaram por meio de seu advogado, eu já estava vários passos à frente. Eu não tinha mais ilusões. Nem sobre minha filha, nem sobre Emily, nem sobre o que elas eram capazes de fazer. A parte de mim que costumava hesitar, que se agarrava à esperança de que um dia elas sentiriam remorso, essa parte se foi. Agora eram negócios. O conselho de Denise era simples: proteger o que sobrou antes que eles tentassem me atingir mais. E foi o que fiz. Vendi discretamente todos os investimentos restantes que ainda estavam em meu nome, pequenas contas de aposentadoria, certificados de depósito, apólices de seguro de vida antigas que eu não tocava desde antes do casamento de Lisa. Cada centavo que podia ser movimentado, eu movi. Transferi os fundos para contas novas, totalmente separadas e protegidas por lei, contas que Lisa não poderia tocar, mesmo que, de alguma forma, conseguisse acessar meu número de seguro social novamente. O pé de meia que eu deveria ter guardado anos atrás estava finalmente fora de alcance. Seguro, intocável. Certa noite, naquele quarto de hotel silencioso, fechei os olhos e me permiti uma única risada vazia. Ela nunca mais verá $1 meu. Howard continuou nos alimentando com novas evidências semanalmente, assinaturas falsificadas, solicitações falsas, documentos em que Lisa imitava minha caligrafia com uma habilidade surpreendente, mas não o suficiente para enganar um especialista. Tínhamos linhas do tempo, registros telefônicos, endereços IP vinculados diretamente aos dispositivos dela. Não era mais apenas fraude. Era um rastro. Denise apresentou queixas criminais formais às autoridades financeiras. Não estávamos apenas congelando meu crédito. Estávamos iniciando uma investigação jurídica completa. Assim que os bancos receberam as notificações formais, apoiadas por assessoria jurídica, a situação começou a se deteriorar rapidamente. Os credores começaram a se afastar de Lisa, congelando contas, negando prorrogações, exigindo o pagamento integral de empréstimos que ela não conseguiria cobrir sem meu crédito roubado como garantia. A minha casa, caminhava cada vez mais para a execução hipotecária a cada dia que passava.
E, mesmo assim, eu permanecia em silêncio. As mensagens de voz de Lisa cessaram completamente. Os e-mails cessaram. Os telefonemas doces e desesperados se transformaram em um silêncio frio e pesado. Imaginei-a andando de um lado para o outro naquele chão de mármore, observando as rachaduras se espalharem. Orgulhosa demais para ligar, brava demais para implorar. Pensei na noite em que ela jogou minha mala no gramado. Como ela parecia orgulhosa, parada ali em cima de mim naquele dia, achando que tinha o poder. Pague ou caia fora. Foi o que ela gritou para mim. Agora ela estava vendo seu próprio futuro ruir, e eu não tinha levantado a voz nenhuma vez. Denise me ligou tarde da noite. A data do julgamento já foi marcada, disse ela. As acusações de fraude estão oficialmente avançando. O banco vai entrar com a execução hipotecária em seguida. Estamos na reta final agora. Deixei as palavras me invadirem não com triunfo, mas com uma calma estranha e distante. Eu não quero a casa de volta, eu disse suavemente. Denise fez uma pausa. Você não quer? Não. Deixe que eles a levem. Ela hesitou, mas então entendeu. Você quer que eles sintam? Eu assenti. Exatamente. Eu não estava fazendo isso para recuperar a casa. Eu estava fazendo isso para romper as correntes. Para garantir que eles aprendessem o que acontece quando você confunde amor com suprimento ilimitado. E o que acontece quando o empregado que você dispensa, aquele que você acha que pode descartar como um casaco velho, finalmente se levanta? Aconteceu numa terça-feira. Eu não estava lá quando os primeiros carros chegaram, mas Howard estava. Ele me ligou assim que chegaram. Sua voz era firme, mas por baixo dela, eu conseguia ouvir o peso do que nós dois sabíamos que aquele dia significava. Eles estão na casa, Sra. Holloway. Os caminhões também estão lá. Não precisei perguntar quais caminhões. O banco havia enviado carregadores junto com os funcionários. A polícia estava parada nos portões, calma, educada, mas firme. Ordens judiciais em mãos. Não havia mais negociação, nem prorrogações, nem mais implorar por tempo. Lisa estava sem tempo. Howard continuou em voz baixa. Lisa ainda não chegou em casa. A equipe de mudança está começando a fazer o inventário de tudo lá dentro. O departamento do xerife está supervisionando. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. Fique até ela chegar, eu disse. Quero que você veja a reação dela. Ele não hesitou. Claro. Horas depois, pouco antes do anoitecer, a ligação voltou. Ela está aqui. Não pedi detalhes. Apenas sussurrei, me conta. Howard falou suavemente, quase como se narrasse um filme em câmera lenta. Ela parou rápido. Dava para perceber que era real no segundo em que viu os caminhões. Ela correu até os policiais, agitando papéis na mão. As ordens judiciais foram lidas novamente. Ela tentou argumentar alto no início, depois desesperada. Ela está chorando agora. Fechei os olhos. E a Emily? Perguntei. A voz de Howard mudou, mais triste. Ela está parada perto do carro, paralisada, só observando. Ótimo, pensei com amargura. Deixe-a ver. Deixe-a ver o que acontece quando o sentimento de direito devora tudo. E então Howard disse suavemente, ela me viu. Ela sabe por que estou aqui. Ela está tentando gritar que você armou para ela. Que você a traiu. Soltei um suspiro. Eu não a atraí. Ela traiu a si mesma. Howard fez uma longa pausa. Ela caiu de joelhos. Acho que finalmente está caindo a ficha. A imagem passou tão vividamente pela minha mente. Eu quase conseguia ouvir os soluços de Lisa ecoando por aquela entrada cara e vazia. A mesma entrada onde ela um dia ficou parada acima de mim enquanto eu me abaixava para pegar minha mala. Pague ou saia. Essas palavras voltaram como um fantasma. Mas, desta vez, não fui eu quem foi empurrado para fora. Desta vez, foi ela. Sussurrei, quase para mim mesma, deixe-os terminar. Não deixe nada. Sim, senhora, respondeu Howard. Desliguei. Minhas mãos não tremeram.
Minha respiração permaneceu regular. Sem triunfo, sem regozijo, apenas a quietude pesada que surge quando algo que apodreceu por muito tempo finalmente se rompe. Eu não planejava estar lá. Não no começo. Mas, à medida que o sol se punha e as atualizações de Howard continuavam chegando, algo dentro de mim mudou. Eu precisava ver. Não por vingança, não para me gabar, mas para ficar ali, totalmente presente, enquanto o peso de cada escolha caía sobre os ombros dela. Quando cheguei, a cena já estava em plena atividade. 2 caminhões de mudança estacionados lado a lado. Policiais orientando a equipe enquanto catalogavam móveis, eletrônicos, obras de arte e todo o luxo ao qual ela se apegara, agora encaixotado e etiquetado como bens a serem liquidados. Os vizinhos estavam na rua novamente, cochichando, observando, exatamente como no dia em que ela me expulsou. E lá, parada na beira do caos, estava Lisa, com os braços em volta do corpo, os ombros tremendo, os olhos arregalados de pânico. O rímel escorria por suas bochechas. Sua compostura perfeita havia desaparecido. Emily estava atrás dela, rígida e pálida, os olhos alternando entre mim e os caminhões, confusa e humilhada. Lisa me viu no momento em que pisei na calçada. Seu rosto se contorceu, não de vergonha, mas de raiva. Você, sibilou ela, com a voz rouca de horas de gritos. Você fez isso. Você planejou isso. Permaneci imóvel, calmo. Minha voz era baixa, mas forte o suficiente para que todos os pares de olhos atentos ouvissem. Você me expulsou primeiro. Sua boca se abriu e depois se fechou bruscamente. Ela não podia negar. Não na frente das testemunhas. Não com a lembrança da minha mala jogada naquele mesmo gramado, ainda fresca na mente daqueles vizinhos. Isso não é justiça, ela gritou. Você é minha mãe. Inclinei a cabeça, observando minha filha, a quem um dia enrolei em cobertores macios, cujos joelhos ralados um dia beijei, cujas peças da escola nunca perdi. Tudo que eu via agora era a casca oca que a ganância havia esculpido. Você tem razão, eu disse suavemente. Não é justiça. É consequência. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, reais e cruas. Você poderia ter me ajudado. Você tinha o dinheiro. Não, Lisa, minha voz era firme, mais áspera agora. Eu tinha confiança, e você a destruiu. Ela cambaleou alguns passos para frente, com os braços abertos, como se estivesse buscando algo, algum fio invisível que ainda pudesse nos conectar. Por favor, somos uma família. Aquela palavra, família, ela usava como o escudo sempre que precisava de algo, mas nunca como um vínculo. Nunca como amor. Balancei a cabeça. Família não falsifica assinaturas. Família não rouba identidades. Família não te suga até a morte enquanto sorri do outro lado da mesa de jantar. Seus lábios tremeram, mas a raiva ainda não havia passado. Você está gostando disso, ela disparou. Você está aí curtindo cada segundo da minha humilhação. Encontrei seus olhos, firmes e inabaláveis. Não, Lisa. Estou aqui porque finalmente me recusei a ser humilhada. Os policiais continuaram seu trabalho atrás de nós, guardando a vida dela em caixas discretamente. Emily finalmente falou, com a voz baixa e ríspida, você deveria tê-la ajudado, vovó. Virei-me para minha neta. Meu coração doeu, mas minha determinação nunca vacilou. Eu ajudei, disse suavemente. Mais vezes do que você jamais saberá. E então fui embora. Não me virei. Não desta vez. Achei que tudo acabaria ali. Pensei que o pior já tinha passado enquanto me afastava naquela noite firme, fria, acabada. Mas o golpe final não foi meu. Foi da Emily. 2 dias depois, Howard ligou novamente. Você precisa ouvir isso. Encontrei-o em seu escritório, onde ele deslizou uma pasta fina sobre a mesa. Sua neta veio me ver, disse-lhe suavemente. Meu estômago se contraiu. Emily? Ele assentiu. Ela encontrou alguma coisa. Dentro da pasta, havia cópias de registros financeiros diferentes. Não estavam em meu nome. Estavam no de Emily, seu fundo para a faculdade. Howard disse baixinho, Lisa o esvaziou anos atrás.
Os números eram assustadores. Milhares de dinheiro desviados aos poucos, disfarçados de despesas com educação, transferências, saques antecipados. Mas nenhum desse dinheiro jamais chegava às mensalidades. Era usado nas compras intermináveis de Lisa, em viagens de luxo, tratamentos de spa e investimentos em boutiques. E agora, com a casa destruída, a verdade finalmente havia sido revelada. Imaginei Emily encontrando aqueles papéis. Imaginei seu mundo se desintegrando sob seus pés, percebendo que tudo o que ela pensava estar prometido já havia sido roubado, não por mim, mas por sua própria mãe. A voz de Howard permaneceu calma. Eles brigaram alto. Os vizinhos ouviram. Fiquei sentado ali, absorvendo o peso da situação. Minha neta, aquela que eu temia ter perdido completamente, agora enfrentava toda a extensão da traição da mãe. Howard acrescentou: Emily me ligou depois. Ela não pediu dinheiro. Ela pediu provas. Ela queria saber se era real. Mostrei ela tudo o que você me deixou coletar. Eu mal conseguia falar. E o que ela disse? Howard hesitou. Ela disse: achei que a vovó tinha nos abandonado. Agora eu sei quem realmente abandonou. A dor que pulsava no meu peito era aguda, mas não amarga. Pela primeira vez em anos, ouvi algo na voz da minha neta que eu não ouvia desde que ela era uma garotinha, sentada no meu colo. Clareza. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem direta da Emily, o primeiro contato desde que tudo desmoronou. Vovó, quero te ver. Sozinha. Por favor. Nos encontramos em um pequeno café, longe do bairro onde tudo desmoronou. Ela parecia mais velha agora, parada na minha frente, mas também menor. Frágil. Sem maquiagem, sem marcas de grife, apenas uma jaqueta simples com o zíper bem fechado, os braços cruzados sobre o peito como se estivesse tentando se manter firme. Sua voz não passava de um sussurro quando ela se sentou. Você tentou me proteger, e eu nunca vi. Coloquei minha palma suavemente sobre a dela enquanto estendia o braço por cima da mesa. Você vê agora. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me enganou. Ela mentiu sobre tudo. Permaneci em silêncio. Nem tudo precisava ser dito. Inquestionável e pesada, a verdade pairava entre nós como uma terceira presença. Ela murmurou: não tenho certeza de onde vou morar. Os parentes do meu pai se ofereceram. Talvez eu decida ir passar um tempo com eles. Assenti. É um bom começo. Sua voz falhou. Sinto muito. Essas duas frases eram meu desejo inatingível há muito tempo. Mas quando elas chegaram, entendi que poderia me recuperar sem elas. Não fiquei esperando que ela pedisse desculpas. Quando parei de me deixar usar, encontrei serenidade. Mesmo assim, dei-lhe um sorriso sincero e apertei sua mão. Ainda não é tarde demais para você. E minha neta retribuiu o sorriso pela primeira vez em anos. O processo de execução hipotecária foi concluído em questão de dias. A casa havia sido retomada e sumira. Todos os cômodos que ela costumava exibir foram despojados. As paredes não terão mais obras de arte de designer. Seus jantares não incluirão mais móveis opulentos. Apenas uma sala fria e vazia. A venda final não foi contestada por Lisa. Ela não conseguiu. Não havia mais nada com que lutar. No entanto, quando chegaram para entregar a última papelada, ouvi o que aconteceu. Mais tarde naquela semana, quando nos encontramos, Howard fez um relato abafado. Como se ela não conseguisse decidir se chorava ou implorava, ele fez uma pausa e balançou a cabeça, dizendo: ela desmaiou ali mesmo no saguão, gritando, chorando e depois rindo histericamente. Ela está se desintegrando rapidamente. Imaginei o quanto ela se orgulhava e a certeza de que o mundo lhe devia mais. Eu lhe devia mais, pensei. Ela agora está sozinha em uma casa que acreditava ser sempre sua, observando estranhos tirarem sua vida. Com a mesma eficiência gélida que demonstrara comigo desde o início, Denise administrou o litígio. As alegações de fraude estavam em andamento. Ela era o alvo direto de uma ação judicial movida pelo banco. Não havia dúvidas sobre o rumo que a investigação criminal tomaria, mas levaria mais tempo. Lisa sabia que poderia ser presa pelas acusações que enfrentava. No entanto, não senti nada.
Silêncio, nenhum triunfo, nenhuma satisfação. Fiz uma última viagem de volta ao hotel na mesma noite, depois que os últimos documentos foram assinados. Parei na janelinha, contemplando o horizonte metropolitano, mesmo com minha bagagem já pronta. Finalmente, o fardo que pesava no meu peito havia anos havia sido aliviado. Eu tinha liberdade. Chega de telefonemas. Chega de mensagens de voz implorando. Chega de refeições familiares confusas, nas quais eu estava exausto e sorria com os dentes cerrados. Eles quebraram os laços. Eu não desgostava dela, e ainda não desgosto. Isso me pegou de surpresa. Senti pena dela porque, apesar de tudo que ela havia roubado e destruído, o banco jamais conseguiria recuperar o que ela realmente havia perdido, e o tribunal jamais conseguiria prendê-lo. Seu filho não confiava mais nela. Ela perdeu o afeto do neto. Todas as mãos que lhe estenderam uma mão gentil se foram. Ela também cuidava de tudo sozinha. Eu disse a mim mesma num sussurro, enquanto arrumava minha mala e me preparava para deixar definitivamente aquele pequeno quarto de hotel: estar sozinha é melhor do que ser usada. Foi um triunfo silencioso. Do tipo que se celebra com silêncio em vez de champanhe. O tipo de triunfo que está gravado nos ossos.